O tema da nossa pregação é Jesus e o Pai. Estamos expondo vários capítulos do Evangelho de João, começando com 14, terminando do 17, que é a chamada oração sacerdotal de Cristo. E estamos dedicando várias pregações só a este capítulo 17, que é esta oração. Nós já vimos como um grupo de ensinos ou de verdades do Senhor Jesus nesta oração, já vimos a humanidade é composta de dois grupos de pessoas, já vimos o perfil dos que são do mundo, já pregamos sobre o perfil dos que são de Cristo, os crentes, já vimos o relacionamento entre os dois grupos, os que são crentes e os que são do mundo, e hoje então nós vamos dedicar o nosso tempo para ver o que o Senhor Jesus fala sobre o relacionamento dele com o Pai e vice-versa, do Pai com ele. Vamos a João capítulo 17. Eu vou ler apenas alguns versículos, não vou ler a oração inteira. João capítulo 17. Vou ler o versículo primeiro apenas, depois vamos lendo o que nós vamos comentar. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica a teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, que o teu Espírito Santo me ilumine para pregar, ilumine os ouvintes para ouvir, que a tua palavra penetre em nossos corações e faça um efeito positivo em nossas vidas, cada um conforme as suas próprias necessidades. Se tu, ó Deus, glorificado no que vai ser aqui proferido, em nome do Senhor Jesus Cristo eu te peço, amém. Estamos na noite da traição de Jesus, em que ele foi vítima da traição de Judas, após a ceia, andando para o Monte das Oliveiras, onde ele seria então finalmente entregue pelo traidor. Pouco tempo antes de chegar lá, Jesus ora ao Pai, então conversando com ele e ensinando, prestando contas, desabafando, pedindo, louvando, tudo isto em alta voz para o nosso grande benefício. Jamais saberíamos o que se passava entre pai e filho, entre filho e pai, se não nos fosse dito pelo próprio filho. E um pouquinho pelo próprio pai, nas poucas vezes em que ele pronunciou com a voz audível sobre o seu filho. Muito bem. Então, o que aprendemos do relacionamento mútuo, pai, filho e filho e pai, quando eu falo filho aqui, é o filho de Deus. Deus Filho, não é nós como filhos, vamos falar isso na segunda parte da pregação, mas enquanto eu falar filho aqui, estou falando de Jesus Cristo. É interessante então, eu vou separar 3 pontos: relacionamento mútuo, um com relação ao outro e vice-versa. Segundo, o relacionamento só do pai para o filho, e terceiro, o relacionamento do filho para com o pai. Então, relacionamento mútuo, um glorifica ao outro. Versículo 1, como eu já li: glorifica a teu filho, para que o filho te glorifique a ti. Então já sabemos que é algo de duas mãos. Glorificar é uma ideia muito vasta, aliás, muito utilizado no Evangelho de João, especialmente no capítulo 17. A ideia básica é de uma homenagem, é de um louvor, uma forma de honrar o outro. Isso é basicamente a ideia de glorificar, é isto. Obviamente poderia ser muito mais detalhada. Há uma discussão sobre o que significa exatamente o Pai glorificar o Filho. Que glorificação é essa da qual Jesus fala
aqui nos últimos momentos de vida na terra. Uns apontam de uma maneira muito forte para a cruz, que ali foi onde Cristo foi glorificado, onde ele foi honrado por Deus. Pode parecer estranha a ideia, mas ali ele foi honrado por Deus para realizar a obra de salvação do mundo. É ali onde ele glorifica ao Pai também, mostrando ao mundo o amor que o Pai teve. Então muitos apontam para a cruz, de uma maneira quase que exclusiva. Eu acho um pouco forte concentrar demais só na cruz. Eu prefiro aqueles que acham que a cruz é um aspecto desta glorificação mais particular da qual o Filho fala aqui. Eu diria a cruz seguida pela ressurreição dele, seguida pela volta dele ao céu e pela reentronização dele ao lado do Pai, onde ele iria então passar a reinar, a exercer grande poder e autoridade, preparando para o reino dele aqui na terra, continuando a salvar pessoas através do Espírito Santo que ele envia, ele e o Pai enviam. Então seria um aspecto um pouco mais abrangente, essa ideia do Pai glorificar o Filho, honrar o Filho com tudo aquilo que ele tinha preparado para o seu Filho. O fato é que um glorifica ao outro, um honra ao outro. Mais um fator de relacionamento mútuo. Todas as coisas do Pai são do Filho, e todas as coisas do Filho são do Pai. Não há diferença. Versículo 10. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e todas as tuas coisas são minhas. Aí vem de novo, e neles eu sou glorificado. Esse neles deve se referir ao versículo 9, não a coisas, mas aqueles que o Pai havia dado para Cristo. Então, não existe nada que seja somente de Jesus Cristo, não do Pai. Não existe nada que seja do Pai e não de Jesus Cristo. Há uma coincidência, uma identidade total entre uma coisa e outra. Versículo 21. A fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, sejam também eles em nós. Só quero esse ponto aqui. Tu és em mim e eu em ti. O que é isto? Identificação perfeita, comunhão perfeita, entrelaçamento de existência perfeita. Eu e o Pai somos um. Então nós nem conseguimos explicar, jamais conseguiremos explicar a profundidade desta pequenina expressão: eu sou em ti e tu és em mim. Tão pouco dito, mas com tanta significação, com tanto significado. Uma comunhão perfeita entre um e outro. Versículo 22. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. O Pai e o Filho são um, numa unidade perfeita. Ele já havia dito isso antes. Relacionamento do Pai com relação ao Filho. Versículos 23 e 24. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que, onde eu estou, versículo 24, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. O amor do Pai pelo Filho, um amor que sempre existiu.
Aqui aponta para a divindade do Filho, no sentido de uma eternidade, em que nunca houve começo de existência. Quando ele diz antes da fundação do mundo, significa desde sempre para trás. Não existiu um período em que o Pai não amava o Filho. Sempre o Pai amou o Filho, de uma maneira completamente independente da criação, do aspecto de tempo. Não existe tempo na eternidade. A ideia de tempo veio com a criação. Então, quando Jesus fala antes da fundação do mundo, ele está falando agora num período ou numa época em que não existia nem tempo. Então não se pode nem marcar, é impossível se marcar um período em que o Pai começou a amar o Filho. Sempre foi assim. Obviamente o Filho sempre existiu. O Pai deu glória ao Filho, versículo 22 e 24. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado. Versículo 24, que eu acabei de ler, no meio do versículo diz: para que vejam a minha glória que me conferiste. O Pai glorificava ao Filho sempre, e sempre, e sempre, de maneiras diversas, como eu falei. Uns falam mais, quando ele fala assim, ele falou no versículo 1, me glorifica. Agora, a ideia da cruz, a ideia da ressurreição. Mas de uma maneira geral, pode-se dizer que de uma maneira ou de outra, de uma forma ou de outra, o Pai sempre honrou muito o Filho. O Pai deu os homens que eram dele para o Filho, versículo 6. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus. Tu nos confiaste. Eles têm guardado a tua palavra. Mas olha aqui, é muito curioso isto. Dentre os homens do mundo, alguns eram do Pai, selecionados, escolhidos por ele. Isso combina bem com a doutrina da eleição. O Pai havia escolhido alguns, eram dele, e ele deu para o Filho. Já tenho dito isso aqui algumas vezes. Os crentes são presente de Deus Pai para Deus Filho. Ele deu. Agora vinha com uma condição dura esse presente. Salvos. Estou te dando um bocado de perdido condenado. Eleitos por mim, o Pai falando. Mas pelo meu próprio decreto, eles são todos condenados ao inferno. Todos. Que presente é este? Salvas que eu te dou. Te dou o privilégio de salvá-los. Então o Filho graciosamente disse: eu quero, eu aceito esse presente. E eu vou salvá-los mesmo. E veio, e agora ele nos comprou. Mas é interessante, então, que há um aspecto em que nós fomos comprados por Cristo, por preço, a Bíblia diz, comprados por preço, o sangue dele, mas ao mesmo tempo nós fomos dados graciosamente pelo Pai ao Filho. O Pai deu as coisas dele de uma maneira geral ao Filho, versículo 7. Agora eles reconhecem, falando dos discípulos dele, eu não estou falando aqui dos discípulos, não estou, porque eu estou colocando tudo em segundo lugar. Aliás, nem em segundo lugar, não estou dando lugar nenhum para eles aqui. Estou só concentrado na questão do Pai e Filho. Daqui a pouco Filho e Pai. Só isso que eu estou olhando na oração do capítulo 17. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provém de ti. Versículo 8. Porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste. E eles a receberam e verdadeiramente conheceram o que saí de ti. Deus então deu as palavras para o Filho falar aqui na terra. Já falei da missão, mensagem passada do Filho, que tinha aqui. O Pai deu o nome dele para o Filho, versículo 11. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós
deu nome, confiou o nome dele ao filho, permitiu que o filho usasse o próprio nome dele, e o nome dá a ideia de caráter. Finalmente, o pai enviou o filho ao mundo, versículo 8, eu acabei de ler. Creio que tu me enviaste, lá no final do versículo 8, e no versículo 18. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Jesus falou muito deste aspecto da vinda dele ao mundo, que era uma missão dada pelo Pai. Ele foi enviado. Quantas vezes ele apelava: tudo bem, vocês não querem crer em mim, mas creio naquele que me enviou. Olha, quando vocês me rejeitam, vocês não estão rejeitando um pobre carpinteiro lá de Nazaré. Não. Vocês estão rejeitando o Deus de Abraão, o Deus de Moisés, o Deus de Davi. Foi ele que me enviou. Cuidado! Quantas vezes ele advertiu os judeus? Ele ligava muito, olha, muito não, totalmente a vinda dele com o fato de que era o enviado do mesmo Deus de Abraão. Não só uma missão, mas ele ligava a própria pessoa dele à pessoa do Deus de Abraão. Eu e o Pai somos um. Ele disse muitas vezes isso: vocês não estão me recusando só a mim, alguém que tentou, sei lá, conversar com vocês, dizer coisas bonitas, ou dizer que eu sou o Messias, que sou, mas não é uma rejeição individual. Vocês estão fazendo uma coisa muito séria. Vocês estão rejeitando o próprio Deus, que criou o mundo, que criou este país, criou esta nação, que deu esse povo para Abraão como ascendente e tudo mais. Então é muito sério esse aspecto de que o Pai enviou o Filho ao mundo. Relacionamento filho e pai, duas coisas apenas eu quero dizer. Versículo 5. Jesus tinha glória com o Pai antes que houvesse mundo. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Acabei de comentar sobre essa expressão, antes que houvesse o mundo, referindo-se ao amor do Pai pelo Filho antes que houvesse mundo. Ele usa agora a mesma expressão, mostrando que ele tinha uma glória junto ao Pai. Ele tinha uma comunhão com o Pai. Ele honrava o Pai de alguma forma. O Pai o honrava de alguma forma. É interessante como estudiosos, teólogos usam a Trindade, e eu acho isso próprio, e eu gosto da ideia pessoalmente, para mostrar que o próprio Deus triuno gozava de companhia interna, porque são três pessoas. Hoje pela manhã eu falei bastante da diferença entre pessoas da Trindade. Coincidência que as mensagens têm algo a ver um pouco com a outra. Mas eu apontei para esse aspecto das diferenças. Mas isso é importante para notar, ou para, não é nem notar, é perceber aqui que Jesus explicita isso, que havia um companheirismo divino entre as pessoas da Trindade, absolutamente independente de mundo, da raça humana, e por incrível que pareça, independente de você, que acho que você acha que o mundo gira em redor de você, claro, né? A maioria de nós acha que o mundo gira em torno de mim, tudo tem que me agradar, do meu jeito. Eu não gosto do amarelo, o amarelo é uma cor horrorosa, horrorosa para você, não para mim, que eu estou doido pelo amarelo, mas para você, o amarelo é ruim. Então, coisas que você não gosta, não prestam. Você é o centro do mundo, por incrível que pareça, você se acha o centro do mundo. Agora, são 7 bilhões de seres humanos achando cada um
que é o centro do mundo. Imagina a confusão, e aí a confusão que está. Muito bem. Pois, por incrível que pareça, se você se sente diminuído por isso, e amanhã vai estar em depressão, entre mesmo, porque essa será o tipo de uma depressão altamente benéfica. Você se lembrar que Deus não precisa de você para coisa nenhuma. Nesse aspecto você é insignificante, porque as nações inteiras são como um pingo que cai de um balde. E você quer ser grande coisa? E alguém precisa de um pingo que cai de um balde? Então Deus não precisa de raça humana, não precisa de lua, de sol, de terra, dos passarinhos, coisa nenhuma. Ele é absolutamente feliz e cheio de glória nas três pessoas que coexistem e comungam entre si. E o Pai recebe glória do Filho, o Filho recebe glória do Pai. E o Espírito Santo, obviamente, eu poderia usar passagens mostrando isto. Deus é completamente independente da criação em termos de necessidade. Ele tornou-se ligado com a criação porque ele quis se ligar. Assim ele quis, foi dos planos e da vontade e dos desígnios dele. Então ele é transcendente ou ele é imanente na criação? É as duas coisas. Ele é transcendente no sentido de que ele não precisa, e se desaparecer hoje o mundo for pulverizado por algum motivo, sumiu. Isso não arranha 1 milímetro da existência e da glória de Deus. Zero. Esse é o Deus da Bíblia. Ao mesmo tempo ele é imanente, porque ele está em todos os lugares, ele é onipresente, ou tudo está na presença dele, e ele sabe o que acontece dentro desta parede perfeitamente, cada molécula que ele conhece. Então ele sabe tudo está na presença dele, há uma imanência nesse sentido. Jesus tinha glória com o Pai antes que houvesse mundo. Bonito demais isto. Versículo 8: o Filho saiu do Pai, porque eles tinham transmitido as palavras que me deste, e eles a receberam, verdadeiramente conheceram que saí de ti. Interessante que essa expressãozinha aqui, de, lá no grego, os estudiosos dão um peso grande, porque é uma ideia de sair de dentro de, uma coisa que vem da essência. Você tinha aqui alguma coisa e tirou algo, tirou um pedaço daquela coisa. Então essa palavrinha aqui pode ter esse significado. E eles usam, inclusive, eu acho próprio, de acordo com o restante das Escrituras, isto. É mostrando que Cristo veio do seio do Pai, da própria essência do Pai. Não é só que um estava ao lado do outro e um resolveu vir para o mundo e coisa assim, deixou o outro lá e veio. É muito mais do que isto. E voltou para junto do Pai, versículo 13: mas agora vou para junto de ti. Voltou então. Quero encerrar esta parte observando que 9 vezes na oração do capítulo 17 inteiro, eu contei 9 vezes o verbo dar, referindo-se ao que o Pai fez com o Filho. Deu glória, deu os homens que eram do Pai, deu as coisas, deu as palavras, deu o nome, deu 9 vezes. Pena que é um verbo tão raro de nós usarmos para com nós mesmos. Dar. Tudo o Pai foi dado ao Filho. O mais comum entre nós, sabe o que é? Vender, trocar, negociar, emprestar, financiar,
Ceder. Para mim, a definição de ceder é dar sem dar. O homem é mestre nisso. Quando compramos um objeto novo, logo pensamos assim, vou vender o usado. Por que não dar o usado? Claro que vai ter limites. Você vai comprar uma casa nova, você tem que vender a outra. Quer dizer, a grande parte das pessoas precisa vender a outra para poder a diferença, então, e olha que a diferença já é no sufoco. Comprar um carro novo, poder dar o usado, tem que ter muitas posses para isso. Mas vamos baixando. Vamos baixando. Um celular. Tem que vender o celular usado para comprar um novo, você não pode dar o usado, não. Posso não, pastor. Tá bom. Sapato. Vamos baixando. Qual é o seu limite que você aguenta dar? Quando vai comprar alguma coisa para substituir o que você tinha, qual é o seu limite? Você tem um limite, eu tenho um outro, cada um vai ter o seu limite. Claro, pessoa muito rica pode fazer qualquer coisa sem e dar, comprar outro ou mais vários. Uma pessoa muito pobre não vai conseguir talvez comprar uma meia. Mas entre os dois limites, estamos nós aqui em vários níveis. Qual foi a última vez que você tem uma coisa, isso aqui foi dado para mim? Dado de presente. Uma camisa, um carro, uma gravata, uma viagem, isso foi dado. E vice-versa. Qual foi a última vez que você disse, eu tive o prazer de dar isto, o fulano para o ciclano, ou usado, ou novo, não importa. Eu estou querendo falar aqui da ideia de dar, porque é só o que estava na ideia do pai com relação ao filho. Dá. Deus deu o seu filho unigênito. Amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito. Não emprestou, não vendeu, não trocou. Ele deu o seu filho unigênito. Façam com ele o que vocês quiserem. Mataram-no. É porque Deus resolve o que fazer com ele. Depois vocês vão prestar contas comigo, mas resolvam. E isso para que vocês tenham a oportunidade de se salvarem, de saírem do inferno para onde vocês estão condenados. Dá. Tá bom de vender, de trocar, de negociar, de tudo. Eu sei que faz parte da vida, eu sei que faz parte dos negócios, eu sei disso tudo. Mas talvez a gente ande muito dominado por esta ideia de não perder nada, não abrir mão de nada. Seguro. Abre esta mão. Porque Deus abriu a sua mão para com o filho, deu. E para com o mundo, inclusive, deu. Muitas coisas. Eu queria aproveitar isto para fazer um desafio a nós. E quando você vê assim, pensa, o fulano tem isso porque eu dei, não é com orgulho, assim não valeu nada. Não é com vaidade, não é com arrogância, é com alegria, vibrando de alegria. E você acha que não é uma alegria lícita? Vê alguém usando uma coisa que você deu, uma coisa física, material que você deu, se espalhar, né, para todo mundo, não. Mas essa alegria é muito lícita, claro. Agora, já foi a primeira aplicação prática para nós. Mas eu quero ir mais fundo nesta aplicação prática. Alguém pode perguntar, pastor, até aqui na pregação, o senhor tem feito um resumo do versículo do capítulo 17 de João, apontando para vários itens de relacionamento do pai com o filho com o pai e vice-versa. Tudo bem, teologia pura. É bom nós sabermos disso, mas eu posso entender que este é o tipo da pregação que eu não vou levar daqui nada prático, só aprendendo um pouco mais dos bastidores celestiais. Se fosse, já valeria a pena, é óbvio, porque está na Bíblia para nós aprendermos. Porém, eu quero dizer que esses ensinos
não são puramente teóricos, no sentido de que não há nenhuma lição prática aqui, ensino de relação pai-filho, filho-pai. Eles ensinam muitas coisas. Guardadas as proporções, nós podemos dizer que o relacionamento do pai com Jesus tem muitas semelhanças do relacionamento do pai, sabe com quem? Você, que tornou-se filho de Deus através de Cristo. Opa, falou em você, já começa a ficar prático, né? Opa, se isso me toca, já começa a ter mais interesse nisso. Ótimo, porque é para tocar. E vice-versa. Podemos dizer que muito do relacionamento de Jesus com o Pai tem a ver com o nosso relacionamento com o Pai. Vale as duas mãos. Então eu quero dedicar o resto da pregação para aplicar para nós algo do que nós vimos entre a relação filho e pai. Por exemplo, relacionamento mútuo, como eu coloquei, que o pai glorifica o filho e o filho glorifica o pai. A mesma coisa com relação ao crente e o seu pai. Um glorifica ao outro. Não sei se você já parou para pensar nisto. Deus glorifica o crente. Romanos 8, 29 a 30. Romanos 8, 29 a 30. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Está aqui no passado, mas deve ser como nós vemos muito nas Escrituras, um passado, porque é tão certo que vai acontecer, que é como se já tivesse acontecido, mas a rigor está no futuro, pelo plano da salvação, a glorificação final do crente está reservada ainda para o céu, embora já podemos dizer que Deus, de uma certa forma, nos glorificou na terra já, mas aqui aponta para o céu, quando Deus nos cobrirá de honras e nos vestirá de muito esplendor. Tem duas passagens aqui que eu não vou ler, tem muitas passagens, eu não quero me exceder demais nisto, mas depois vocês veem no site lá as passagens. 1 Pedro 4, 13 e 5 e 10, mostrando que Deus glorifica o crente. Aí vem o crente e glorifica a Deus, o contrário. Romanos 15, 5 e 6. Romanos 15, 5 e 6, eu já cheguei lá, você pode só ouvir. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordemente e a uma voz glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então o Pai nos glorifica, nos glorificará, e enquanto isso nós glorificamos ao Pai, nós honramos ao Pai, nós homenageamos ao Pai. João 15, 8, não vou ler, mais duas passagens eu não vou ler sobre o crente glorificando a Deus. Claro que todo ser humano deveria glorificar a Deus. Salmo nos ensina que tudo glorifica a Deus, tudo é para o louvor de Deus. Um pássaro, uma árvore, o sol é para o louvor de Deus. O firmamento anuncia a glória de Deus. Então, na realidade, tudo serve de glória a Deus. Como? Porque é tão bem feito que indica quem fez. E ao indicar, está mostrando o poder daquele que fez. Por isso que nós podemos dizer que uma estrela glorifica a Deus. Ela não abre a boca, nem tem boca. Mas ela revela, ela espelha a glória daquele que o criou. Alguma coisa tão gloriosa como uma estrela mostra que quem a criou tem que ser mais glorioso ainda. Então, na realidade, tudo que nós fazemos deve ser para a glória de Deus. Assim brilha a vossa luz diante dos homens, para
que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Os homens glorifiquem, homens do mundo, homens sem Cristo, glorifiquem a Deus. Como? Dizendo, puxa, que povo este, que se chama de cristão. Olha o andar deste cidadão. Obras é isso, é o andar, é o dia a dia. Olha a vida daquela senhora que é crente. Que coisa bonita. Então só em alguém do mundo olhar e se admirar, já glorificou. Não é que vai chegar cá e dizer, ó Deus, eu te glorifico por causa daquela senhora, de acordo com como Jesus disse, eu vi a obra dela, agora, não. Só em se admirar, automaticamente, Deus recebeu glória, porque foi Ele que fez aquela senhora andar daquele jeito, ou aquele cidadão que se converteu, e passou a, então, brilhar com a luz de Cristo. Obviamente o peso com que o Pai glorifica o crente não é o mesmo com que o crente glorifica o Pai. Eu disse, a ideia de glorificar é muito vasta, tem várias nuances aí, mas de uma maneira geral, é isso que a Bíblia ensina. Aí vem o outro ponto, todas as coisas do Pai são do crente, e vice-versa. Agora, que todas as coisas suas são de Deus, é óbvio, porque o universo é dele. Agora, pastor, não é muita ousadia afirmar que todas as coisas dele são minhas? É muita ousadia, sim, claro. Eu jamais afirmaria isso, não teria coragem nunca, se não fosse as próprias Escrituras que dissessem. Romanos 8:17, por exemplo, diz que nós somos herdeiros dele, não precisa nem abrir. Nós somos herdeiros dele. Quer mais do que isso? Mas tem 1 Coríntios 3, 22 e 23. Diz assim, 1 Coríntios 3, 22 e 23 diz, seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as futuras, tudo é o quê? Vosso. Está aí. E vós de Cristo, e Cristo de Deus. É bonito demais isto. Mas olha lá, tudo é vosso. Ele deu tudo isso para vocês. Olha o verbo de novo, a ideia de dar. Deus não vendeu nada para nós, gente. Não trocou nada conosco. Ele deu. Ele deu os seus filhos. Quanto custou o seu filho, sua filha? Pagou quanto por ele? Você pagaria um bocado de dinheiro, não era? Pelo seu filho, pela sua filha? Eu acho que você pagaria. Paga para um carro velho, como é que não paga pelo filho? Quanto foi? Quanto foi a esposa? Quanto foi o marido? Quanto custou o seu emprego? Qual foi a sua taxa para com Deus? Não, é o meu dízimo. Que dízimo? Dízimo. Você acha que o seu dízimo é a taxa que você está pagando a Deus pelo que... Eu não vou entrar por aqui não, porque eu vou falar de dízimo e vou desviar. Mas é muita mesquinhez achar que o dízimo é uma devolução, naquele sentido de uma taxa que você paga a Deus com uma agência de emprego. Tem gente de emprego que ela arranja um emprego para você e você paga uma taxa para ele, uma imobiliária que aluga seu imóvel e ele retém um pedaço e tal. Não tem nada a ver. Esse dinheiro é para você fazer rodar aqui o trabalho de Deus, rodar aqui, pagar as despesas da igreja, os salários dos pastores, pagar o piso novo e rodando a coisa aqui, só isso. Você acha que o seu dízimo ele vai para o céu, é depositado lá pronto, aqui é o dízimo do fulano, está pagando a Deus, estou em dia com Deus, estou pagando a ele pelo que ele me deu, tá bom, quanto é o dízimo do seu filho? Voltando à ideia, então não existe isso, tudo foi dado a você, dado, não esqueça isto, para que você passe a ser também mais acostumado a dar, voltando àquele tema. Tudo é nosso. Isso não significa que todas as coisas estão à nossa disposição. Tudo é nosso? Vou levar o microfone, deixa lá para casa. Esse cara é meu. Ele disse, aliás, eu vou levar o carro do irmãozinho, que é mais novo do que o meu, bonito aquele seu carro. Vou levar a chave. Tudo é meu amigo, tem base bíblica.
Você vai preso nessa brincadeira, além de ser disciplinado na igreja rápido. O herdeiro de um milionário pode dizer que tudo do pai é dele, mas ele só pode dispor de uma caneta do pai se o pai der para ele claramente em vida ou quando o pai morrer. É interessante isso. Por um aspecto ele pode dizer, tudo meu pai é meu. Por um lado, é. Mas venda uma camisa do pai. A confusão vai ser grande. Não tem direito. Porque o pai não deu aquela camisa para ele em vida e o pai não morreu antes. No nosso caso não há a segunda opção do pai morrer. Então nós somos herdeiros de um pai celeste que nunca morrerá, graças a ele. Então nós temos de aguardar o momento em que ele nos permite usar as coisas que são dele e ele nos permite utilizar para nós. Então não é tão simples assim. Me fira há coisas aqui na terra e há coisas no céu. No céu, quando nós chegarmos lá, é outra esfera. Mas aqui, você não pode pegar o microfone da igreja, nem o carro do irmão, porque Deus não lhe autorizou a dizer, use para o seu benefício, da maneira como você quiser o microfone da igreja. Ele não fez isso. Então, há coisas aqui em que ele autoriza você usar. Aí entra a complexidade da questão dos bens de um, bens de outro, um é pobre, outro é médio, outro é rico. E Deus permite que uns usem muito, outros usem pouco, de tudo o que é de Deus, e você sendo herdeiro dele pode dizer que tudo é seu, mas a autorização para dispor vai depender do que Deus autorizar. Então não podemos roubar, não podemos nem cobiçar. Interessante isso. Nem cobiçar nós não podemos. É como se Deus disse assim, eu resolvo das coisas que são minhas e por herança são suas, que sim, meu filho na fé, você é meu herdeiro, ok? Pode dizer isto, mas aguarde que eu lhe autorizo a usar. Deixe. Enquanto isso, claro, nós vamos trabalhando, vamos ganhando o pão com o suor do rosto, como ele mesmo mandou. Mas aí que o crente tem que ter muito cuidado, é uma linha às vezes esquisita, de negócios escusos, porque isso aqui foi Deus que me deu de maneira autorizada, aprovada, ou não. Como é? Bom, roubar do outro eu não posso. Mas um negócio em que eu me aproprio de uma coisa do outro de uma maneira não muito honesta, qual é a diferença aos olhos de Deus? Então, isto aqui eu posso dizer que foi Deus que me deu? Ou não? Isso é complexo. E é muito caso a caso, o crente tem que ter sabedoria para utilizar isso aí. Claro que o mais seguro é ter uma vida honesta, correta nas suas transações e considerar que o que Deus lhe deu está ok. Às vezes você tem um emprego e está prejudicando muito a sua vida familiar, ou uma atividade, ou está prejudicando muito o seu envolvimento com a igreja. Então o crente começa a pensar, esse dinheiro aqui, não sei se está agradando muito a Deus, a forma de eu ganhar esse dinheiro, porque está prejudicando outras áreas da minha vida. Então eu vou começar a pensar numa maneira de ganhar o dinheiro tal que eu agrade ao meu Deus e fique com a consciência tranquila. Então tudo isso tem de ser levado em consideração. Mas o fato está aí, patente. Somos herdeiros de Deus. Vou pular algumas coisas. Relacionamento do pai com o crente. Eu estava falando de relacionamento mútuo, um glorifica o outro e as coisas de um são do outro. Das duas mãos, guardadas as proporções. Agora, relacionamento do pai com o crente. O pai deu as coisas dele para o crente. Tudo que é do pai ele já deu. Já comentamos, não vou mais repetir. Aí vem, o pai deu as palavras para o crente falar. Lembre de Jesus dizer, estou fazendo um paralelo perfeito com o pai e Jesus, o tempo todo. Então Jesus disse, o pai me deu as palavras para eu falar aqui. Pois bem, o pai deu as palavras para você falar aqui, quer ver? 1 Tessalonicenses 2:13. E eu vou correr, gente. Diz assim, outra razão
1 Tessalonicenses 2:13. Ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus. É que, tendo vós recebido a palavra de que nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não com palavra de homens, e sim em verdade é a palavra de Deus. Interessante. Aqui Paulo fala dele, mas é óbvio que isso aí é facilmente aplicável a todos nós. Nós temos uma palavra divina para pronunciar. Onde estão as palavras? Obviamente, na Bíblia. Cuide para que a transmissão desta palavra seja feita com fidelidade. Deus manda um recado para a humanidade através da Bíblia. E muitas vezes você é o intermediário desse recado. Agora, um recado mal dado pode dar uma confusão grande. Às vezes eu estou lá aprofundado nos livros, preparando a pregação, aí o telefone toca, aí a secretária lá diz: estou uma hora para o senhor. Diga aí que eu estou estudando e que está difícil agora falar, mas anote quem é, assim que puder eu ligo de volta. Tá. Ele está ocupado. Uma palavra, virou tudo, frase, uma palavra só. Mal dado o recado. Cuidado, como é que você vai passar o recado de Deus aos homens. Muito cuidado. São palavras dele aqui. E ele lhe responsabilizou para passar. Não foi só a mim, não só aos pastores e pregadores, não. Foi a cada um. Olhe bem. O Pai deu as palavras para o crente falar. O Pai deu o nome dele para o crente. Só o fato de sermos herdeiros, deixa isso implícito. Quando o filho nosso nasce, vamos registrar no cartório, está lá o nome do pai e da mãe. E fica muito claro ainda em Atos 15 e 14, que eu não vou ler. Mas o fato é que você que é crente, você carrega o próprio nome de Deus na sua alma, no seu espírito, que é invisível, tudo bem, mas está aí, e você diz que agora é crente em Jesus Cristo, você diz que é filho de Deus. Então, não apenas de uma maneira invisível, mas de uma maneira visível, ou seja, externa, você atesta, você faz parte de uma igreja. Então fica evidente aos olhos das pessoas que você carrega o nome de Deus em você. Isso traz novamente sobre você uma grande responsabilidade, porque nome é ligado com caráter. Só o nome ou sobrenome de uma família ligada com a pessoa já gera uma responsabilidade. Especialmente o pai que coloca o nome do filho com o Júnior na frente ou o filho na frente, ele está arriscando alto. Porque se aquele filho for uma vergonha para o pai, vai ser terrível. E vice-versa. Se aquele filho honrar o nome do pai, vai ser uma fonte de grande alegria para o pai. Então aquele filho carrega de uma maneira até mais especial do que os irmãos o nome do pai lá. Pois, pergunto, você tem dado alegria ou tristeza ao pai com o nome que faz dele, ou pelo fato de você carregar na sua vida o nome dele? Mais um ponto, Jesus disse que o pai o ama desde antes da fundação do mundo. Efésios capítulo 1, versículos 3 a 5. Efésios 1, de 3 a 5. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, quando nós nem existíamos ainda, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. E continua a passagem. Então, Deus nos escolheu, nos selecionou antes mesmo de nós existirmos. Quando se fala em amor,
amor divino, talvez nossa mente vá rapidamente para o Calvário, imaginando Cristo naquela cruz, e ele representa para você o resumo de tudo que significa o amor de Cristo para os seres humanos, para você em particular. Muito bom que seja assim, porque de fato é verdade. Mas é bom lembrar que Jesus estava naquela cruz como enviado do Pai. E que a missão de Jesus só teve sentido porque o Pai nos deu para Ele. São coisas que a gente não entende bem, estão nos bastidores celestiais as respostas, mas é fato, estamos falando disso, mostrando, ele falou disso claramente. Nunca olhe para Jesus Cristo, nunca pense em Jesus Cristo, sem olhar para o Pai, sem pensar no Pai, nunca. Não teria havido salvação de ninguém se não fosse o Pai. Teria escolhido antes da salvação do mundo. O famoso João 3,16, né? O Pai amou o próprio mundo a ponto de dar o seu Filho, como eu acabei de comentar. De uma maneira muito especial, ele amou os que são dele. Mas João 16:27 eu não vou ler, quero passar para o último ponto. Mas antes de passar, quando você estiver triste, em baixa, achando-se a mais abandonada das criaturas, lembre-se de que o Pai lhe ama muito. Antes que você existisse, o Pai lhe escolheu e lhe deu para Jesus Cristo. Eu acho que o crente precisa cultivar um pouco mais o amor dele pela pessoa do Pai. Jesus fez muito nesse sentido de incentivar as pessoas que o ouviram e que viriam ler as Escrituras nesse rumo. Olha o Pai, Ele que me enviou, Ele é maior do que eu, no aspecto aqui da encarnação de Jesus Cristo, mas falou muito dele. Se não querem crer em mim, acreditem ao menos nas obras daquele que me enviou. E falava demais deste Pai. Ele orava noites e noites a quem? Ao Pai. Era uma paixão lindíssima daquele filho com o seu Pai. Pois diga assim a Deus: Senhor, eu quero aprender a te amar pessoalmente, como o teu filho Jesus Cristo te ama. Pelo menos uma pequena fração do que ele te ama, mas me ajuda nesse sentido. Então procure conscientemente cultivar uma comunhão com o Pai Celeste. Por fim, o relacionamento do crente com o Pai. Jesus disse que veio do Pai e iria voltar para Ele. Pois bem, o crente vai para junto do Pai. Não podemos dizer da maneira como Jesus Cristo disse. Claro, nós não viemos dele como Jesus Cristo veio. E nem vamos voltar exatamente da maneira como Jesus voltou para ficar lá ao lado direito do Pai. Não. Mas nós podemos dizer, imitando Cristo, sim. Cristo foi para o Pai? Foi. Pois eu vou também. Ele foi imediatamente para o Pai? Foi. Pois eu vou também. E vai para o Pai. É um espetáculo isto. Jesus disse que na casa do Pai tem muitas moradas, eu vou preparar lugar para vocês, quando tiver pronto eu venho buscar vocês. Ele não disse na minha casa, na casa do Pai. Ele poderia dizer na minha casa, porque tudo que é de um do outro, já expliquei. Mas é importante quando ele fala assim, para que nós vejamos que é uma necessidade, é um benefício para nós enorme, adorarmos conscientemente, repito, a pessoa do Pai, na casa do Pai. Então você vai para a casa do Pai e está cultivando um relacionamento muito vago com o Pai, muito frio, muito distante, tem uma desarmonia aí. Uma das coisas boas de uma viagem a passeio, deve ser uma coisa agradável para ver um parente querido, é a expectativa. Contamos os dias, contamos as horas,
Eu conheço alguém que ficava sem voz quando ia viajar com os pais nas férias. Eu ficava tão emocionado, excitado e ansioso que eu ficava sem voz. Às vezes tinha febre, um termômetro mesmo, não era nada, só expectativa da viagem. Interessante, você fica em grande expectativa quando fala na viagem que você vai fazer para a casa do Pai. Fica rouco de tanta ansiedade ou tem febre? Se você não se toca muito com isto, talvez não valoriza muito as coisas do alto, nem mesmo a presença do Pai Celeste. Eu entendo que o instinto que nós temos de vida é muito forte. A morte entrou na contramão, no sentido de foi causada por uma desobediência a Deus. É uma coisa que arranha o nosso ser. Por isso a gente luta contra a morte até instintivamente. Tudo bem, entendo isso aí. Porém, não sei se o crente deveria se agarrar tanto a esta vida, não. Quando eu digo agarrar, é se desesperar com a ideia de morrer. É não tolerar passar nem na frente de um cemitério. Não gosta nem de falar no assunto. E é um pânico na alma dele indizível, como ele tinha antes da conversão. E os do mundo têm. Porque por mais contrária à nossa natureza física que a morte seja, mas deve ser a favor da nossa natureza agora divina, que foi implantada em nós também, deve ser a favor o fato de nós queremos ir para a nossa casa. E nós só vamos para a casa do Pai se morrermos aqui fisicamente, tirando os que serão arrebatados e transformados. Então, essa realidade de uma vida espiritual que já existe em nós, e uma viagem para a casa do Pai, que se pronuncia à nossa frente, ela é uma realidade muito forte, que, a meu ver, deveria suplantar a realidade da morte física, que apavora, e tem o instinto e tudo mais, que como eu falei, eu concordo, eu entendo, mas são duas realidades, antes só tinha uma. Mas agora que nós somos crentes em Cristo, sabemos para onde vamos. Por que essa realidade aqui não se tornou muito mais forte do que esta? Eu vou ter que morrer mesmo um dia, e faz parte do pecado que eu cometi em Adão e minhas próprias pernas, meu próprio coração, eu sei, tudo bem, é contra meu instinto, saudade dos que ficam, aquela coisa toda, mas aguenta aí, morte, vai fazer parte da minha vida mesmo, e eu vou te enfrentar aqui, porque eu vou para a casa do Pai, eu não aguento de ansiedade de ir para lá. Jesus dizia: até quando eu vou aguentar esta raça aqui, essa geração adúltera? E ele tinha saudade daquela glória que ele tinha com o Pai antes de haver mundo, como eu li aqui em João 17:1. Tudo isso deve ser aprendido por nós e cultivado por nós. Senhor, me ensina a ter gosto pelo céu, um gosto saudável, não uma coisa suicida, fruto de uma mente que está muito angustiada e tal, que não é uma coisa saudável, mas um estado em que aceita o final da sua vida de uma maneira não só conformada, mas alegre. Paulo preferia partir e estar com Cristo, que era muito melhor. Então fica o desafio para você. Pense no Pai, ame ao Pai, adore este Pai e deseje ir para a casa do Pai, deseje intensamente realizar essa viagem. É interessante, muitas viagens que nós fazemos de férias ou de passeio para ver alguém querido, a viagem em si é pior do que a expectativa.
Não sei se você já notou. Muito, não é sempre, claro, às vezes é muito melhor do que a expectativa. Mas muitas vezes é uma doença, um acidente, é um problema, nos contava, perderam as malas todas. E dá tanto problema. E lá até foi briga na casa do parente que você foi visitar. E gente é gente, né? Para estar junto, para brigar, basta estar junto. Então, às vezes, você tem expectativa com uma viagem grande, enorme. Quando chega lá, aí a sua mente não está muito bem, você está meio triste, está bem por quê? Aí volta e a expectativa foi melhor do que a própria viagem. Toda viagem que nós fazemos, nós corremos esse risco. Toda, sem exceção. A do céu, não há o menor perigo da expectativa ser frustrada. Porque você nunca vai alcançar o tamanho da delícia do céu. Então, por melhor que você tenha a expectativa de ir para o céu, a chegada lá e a vida nova lá vai ser muito, muito, muito melhor do que você esperava. Então, que Deus nos ajude a imitar o Senhor Jesus Cristo nesse relacionamento belíssimo com o seu Pai. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra, que cada verdade aqui colocada encontre guarida, encontre acolhida nos nossos corações, e que quem não tem Cristo aqui, que aceite Cristo como Salvador, e assim se torne teu filho também. Em nome dele, Cristo, que nós pedimos e agradecemos. Amém.